Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi formulado pela comissão organizadora do evento e dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, porque, primeiro, ele foi dirigido pela UFBA, e eu gosto muito da UFBA, tenho uma relação muito próxima com a UFBA, e uma relação não só acadêmica, mas uma relação afetiva com a UFBA. Eu, às vezes, até me considero um pouco fazendo parte, né, da história da UFBA, pelo menos da Ciência da Informação nos últimos tempos, e eu fiquei muito feliz com o convite. E também porque esse tema, embora ele não seja especificamente um tema que faça parte do meu foco de pesquisa, ele perpassou por toda a minha vida. É uma preocupação que eu tenho da minha vida como docente. Então, uma preocupação que eu tenho como docente desde o início do meu trabalho como professor. A ideia, para a gente ter um início, ela deveria estar presente na preocupação de todos, né? Todos os professores, independente da área ser a ciência da informação ou não, essa é uma preocupação que todo professor deve ter, tem que ter, né? O grande problema é que quando nós fazemos o mestrado, doutorado, a gente o faz com a intenção de ser docente, com a intenção de dar aula. Só que quando nós iniciamos a nossa carreira, a nossa trajetória como docente, nós não temos uma base, não só teórica, como prática, né? Com a prática a gente vai adquirindo com o tempo, mas a gente não tem uma base teórica sobre pedagogia, sobre educação, sobre aprendizado, e nós entramos em sala de aula sem nenhuma formação sobre isso. E o que nós fazemos? Qual é a tendência da maioria dos professores? É chegar em aula, recuperar na memória um método, uma estratégia de aula que um professor nosso antigo utilizou e que nós gostamos, ou seja, nós nos identificamos com aquele método, aquela estratégia, e nós o reproduzimos. Muitas vezes, aquele método que foi usado por um professor, ele o foi em uma outra disciplina, num outro momento, numa outra condição, e às vezes ele não é muito adequado para aquela disciplina, para aquele momento, para aquela turma. Mas a gente faz isso. E depois a gente não tem ferramentas, não só teóricas, mas até práticas, porque a gente está no início da carreira, para poder transformar aquele nosso trabalho, que às vezes não está dando certo, nós não conseguimos chegar a alguma ideia sobre como alterar e transformar a nossa disciplina em algo que possa ser útil, possa reverter num aprendizado. É essa a ideia. Eu nunca gostei muito da parte administrativa das universidades, mas a parte na USP se chamava Conselho de Comissão de Curso, né? E chamava CCC, até as pessoas detestavam isso e pediram para mudar, e de fato mudou. Mas essa área, a área de conselho de curso, eu gosto mesmo, porque ela nos permite colocar em ação uma série de iniciativas, de sistemas, de ideias, de concepções, ou ao menos propor, né? Então eu dividiria isso em dois grandes segmentos. Um que é geral, que cria as políticas, e um segundo, que é o individual, que é do professor em sala de aula. O professor tem sim e tem que ter uma autonomia em sala de aula, ele tem que ter essa autonomia, mas ele também tem que se subordinar a políticas que foram estabelecidas por um colegiado.
Isso ele tem que ter. Então, em muitos momentos na minha vida, quando eu fiz parte de conselho desse tipo, eu propus algumas discussões do tipo, por exemplo, não é pedagogicamente aceitável, né, que todos os professores deem provas de final de curso ou exijam trabalhos de final de curso todos ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que os alunos não vão fazer antecipadamente e eles fazem um trabalho a cada dia, um trabalho para uma disciplina que vai ser entregue amanhã, depois um trabalho para outra disciplina que vai ser entregue depois da manhã. Então, pedagogicamente, mesmo que haja, por exemplo, a insistência de que nós precisamos ministrar toda a disciplina, né, para que a gente possa pedir um trabalho, mesmo assim a gente tem que se reorganizar para que isso de fato não aconteça. Bom, eu tenho 10 minutos é muito pouco para dizer tudo que eu quero. Eu até fiz uma série de anotações aqui, mas eu não vou ter tempo para falar sobre todas elas. Mas eu gostaria de contar, exatamente para contextualizar a minha vida, a minha experiência, o que eu vivenciei quando eu comecei a dar aula, né? Eu fiz um concurso para a USP, para a ECA, na Escola de Comunicações e Artes. Eu fiz um concurso, na época existia uma forma, uma norma quase que interna, tácita interna, de que se formalizava a entrada das pessoas. Então, na época, o chefe de departamento era o professor Vaz Valente, um professor que trabalhava com paleografia, história de um livro, e ele me chamou simplesmente para me dizer que eu havia passado no concurso, que a vaga era minha, e ele queria a minha anuência. Mas ele queria a minha anuência formal, presencial, na sala dele, sentado na frente da sala dele, da mesa dele. E eu disse, tudo bem, o senhor tem a minha anuência, eu quero esse cargo, eu fiz um concurso para isso. E quando eu fui assumir de fato, a coordenadora de curso era a professora Dina Poblacion. E a professora me levou até uma sala, me apresentou a sala, disse, esta é a sua sala, e eu vi, normalmente nós dividíamos a sala em duas pessoas, só que normalmente era um professor de 40 horas e um professor de turno completo, ou turno parcial, 12 ou 24 horas, e aí normalmente os professores ficavam praticamente sozinhos, né, em sala de aula. E eu vi que tinha uma mesa, duas cadeiras na frente daquela mesa, uma cadeira, né, atrás da mesa, que era para que eu sentasse, e uma estante. Quando ela saiu, eu olhei para a estante, um pequeno armário, nem era uma estante, um armário pequeno, que estava vazio. Eu olhei para a mesa estava vazia, eu abri as gavetas, não tinha absolutamente nada, né, nas gavetas. Olhei para a mesa vizinha, a pessoa não estava lá, eu nem lembro na verdade quem era, o professor na época não era. Depois eu dividi uma sala com o professor Luiz Milanese, mas naquele momento não lembro quem, não me recordo com quem eu dividi a sala. E aí eu pensei, o professor trabalha apenas com seu conhecimento. Ele não tem nada mais que lhe dê suporte a não ser o seu próprio conhecimento. Quando eu fui preparar a disciplina, eu vi que eu não conseguia preparar, porque o meu conhecimento não era suficiente para as disciplinas que me foram propostas dentro daquele quadro, né, para o qual eu fiz o concurso. E eu fui para a biblioteca. Eu já conhecia a biblioteca da ECA era uma biblioteca sensacional, que possuía muitos títulos, isso eu estou falando de 1986, a biblioteca da ECA possuía muitos títulos internacionais, muitos, né? Então a gente tinha acesso a uma literatura muito boa. Eu sentei e aí eu descobri, peraí, não é só o conhecimento próprio do professor, mas é também o conhecimento que vem de fora, o conhecimento produzido por outros
e aquilo que está na biblioteca. A biblioteca é importante para a gente. A biblioteca é o pulmão informacional da universidade. É de lá que entram essas novas informações, novas ideias, concepções vêm de lá. Aí, passado uns dias, quando eu iniciei minha disciplina, eu, interagindo com os alunos, eu percebi que para ser professor eu precisava não só do meu conhecimento, não só do conhecimento externo via biblioteca, mas eu precisava dos alunos. Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Né? Paulo Freire já diz isso. Eu precisava dos alunos, eu precisava daquele contexto, eu precisava adequar tudo aquilo que eu preparei, a minha experiência de vida, o que eu consegui na biblioteca, o pensamento de outras pessoas, com aquele momento, com aquela turma, com a história daquela turma. Aquela turma não vinha sem nada dentro, não eram ocas, ao contrário, né? Aquelas pessoas não eram ocas, né? E aí eu precisava contextualizar. Passado um pouquinho, eu comecei a interagir com os outros professores e eu percebi que o nosso colégio invisível, aquelas conversas que a gente tinha normalmente no café ou em sala de aula, aquilo era necessário para o professor. Aí, isso daí, no início eu pensei que eu estaria afeito só àquilo para ser professor. Aí eu descobri que não. Eu precisaria, além daquelas concepções acadêmicas, eu precisaria de concepções de vida. Eu sou, e volto com Paulo Freire, eu sou um ser inacabado. Eu sou um ser dependente que vive das relações. Né? E aí é que eu percebi que para ser professor eu preciso de tudo isso que eu disse. E uma coisa que eu acho que é importante, que é o retorno que a gente dá enquanto professor para a sociedade. Né? Professor, então, não está só. No início eu pensei, o professor é aquele que depende só do seu próprio conhecimento. Eu fui aglutinando coisas a esse ser professor, né? A esse fazer do professor. E só para concluir, esses nossos métodos de ensino, eles devem levar em conta tudo isso. Né? O método de ensino, ele não é exclusivamente algo técnico que eu pego e aplico. Né? Não, é tudo isso que eu disse. Gostaria de falar muito mais com vocês, mas eram 10 minutos, eu já estou em 13, então, para terminar, muito obrigado. Espero não ter cansado vocês e Lula livre.